It's very hard, though, to say at the moment how that relates to relationships with Russia and China. Clearly, the strength of the relationship between Russia and Syria, between the Russian and Syrian governments, lies behind the Russian resistance to any, what we would see as any meaningful UN Security Council resolution. That is a strong alliance. But I think such alliances will come under the pressure of popular opinion. I think this is one of the good things about what is happening in these events in the Arab world and some other countries outside the Arab world is that international relations and alliances will steadily come under greater public scrutiny. They already are in countries like ours. We debate these things exhaustively in Parliament. And what we are doing as the British government for human rights in many different parts of the world is a subject of fierce debate, if we're not doing our best, in the British Parliament and in the British media. More countries are going to develop that habit of debating which other countries their government is allied with. They are going to be able to get more information about that. They're going to find it easier to mount a challenge to that. The new government in Zambia that was elected 3 months ago was elected specifically on the promise of having looser relations with China. I make no comment on the merits of that, but that was the basis of their election program. And I think we will see an increased tendency, therefore, in many countries for the public to be more critical about the international alliances of their government. The consequences of that we can't yet foresee. On your other question was about, remind me what the last question was? Oh, safe haven. Yes, this is a very important question. I think the lesson of Libya and the lesson of Bosnia is that if you are going to take action to protect people, it has to be effective. If it is not going to be effective, it is better not to pretend that you are doing it. And now we had to confront this over Libya because people were calling for a no-fly zone on Libya. However, when we analyzed it, when the United States analyzed it, we could have passed a resolution for a no-fly zone, but most of the threat of, for instance, to kill large numbers of people in Benghazi was not based on aircraft flying. It was troops on the ground heading for Benghazi at great speed. And a no-fly zone would not have been effective in protecting the civilian population of Libya. Therefore, it was better to have a Security Council resolution that authorized all necessary measures to protect the civilian population, or have none at all, or have no resolution at all. So we went for that or nothing. The worst thing you can do is suggest to people they are safe when they are not safe. And we saw some of the worst crimes against humanity in recent decades take place in the Balkans when people had been told they were safe. I'm not in favor in any country, including in Syria, of taking action which cannot be made effective. And I know people, again, I hear these calls for a no-fly zone in Syria, but the repression of the Syrian people is not taking place from the air. And so a no-fly zone is some words. It is not an effective policy. A safe haven for people in Syria or in any country suffering such internal conflict would require troops on the ground ready to fight, and ready to fight a large, well-trained army. And I don't think that would be the right course to embark on in this situation. Its consequences would be extremely unpredictable. Circumstances may change. I don't rule out what may happen in the future or how we may have to adjust our policy. But I don't think that
a half-hearted effort by the international community to say there are safe areas from an army 300,000 strong with very modern equipment inside the territory of that army would be a practical policy at this moment. Muito obrigado. O embaixador Marcos Azambuja havia pedido a palavra. Obrigado. Senhor secretário, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo ao Brasil e obrigado por nos visitar quando não há na agenda nenhum problema que reclame ação imediata. A relação Brasil-Reino Unido pode ser ampliada, pode ser melhorada, mas ela é boa. Comparado aos problemas que nós ouvimos hoje, a nossa relação navega em mares calmos e com bons ventos. De modo que parabéns, eu creio que a diplomacia britânica e a diplomacia brasileira por terem construído uma relação fácil, fluida e confiante. Eu volto um pouco ao Oriente Médio. Eu creio que é inútil, a essa altura, saber se a expressão primavera árabe é a melhor. Ela ganhou curso, ela passou a descrever um fenômeno, embora eu concorde com o professor que Levante seja muito mais próximo do que primavera, que sugere um episódio breve, momentâneo, que geralmente acaba mal. Na história, as primaveras têm uma longa tradição de não durarem, de modo que eu preferia uma palavra que sugerisse mais permanência. Eu volto ao Oriente Médio, em que as complexidades se somam. Eu creio que, comparado à América do Sul, que é uma relação relativamente simples, quando você vai ao Oriente Médio, as complexidades são tantas, geopolíticas, religiosas, culturais, de recursos naturais. É, de fato, a situação máxima de complexidade. Eu concordo com a preocupação internacional com relação ao Irã. O Irã tem tido uma política que não tem gerado a confiança necessária que seus objetivos são pacíficos, inteiramente na área nuclear. De modo que eu reconheço isso, embora não esteja convencido ainda de que o objetivo seja claramente militar. Mas a suspeita está lá. Eu creio que o Oriente Médio reclama, e eu vou lhe fazer essa pergunta com grande simplicidade, que haja a criação de uma zona desnuclearizada no Oriente Médio. Sem isso, a instabilidade será permanente. Você não pode aceitar que numa região um só país tenha armas nucleares e os outros não. E que mesmo o que tem armas nucleares não as declare. Portanto, eu sei da complexidade de fazer com que Israel, inseguro, ameaçado, cercado de adversários, faça gestos. Mas sem isso, não há, eu creio, solução de longo prazo. Portanto, apesar de reconhecer a dificuldade, a complexidade, o caminho me parece ser de irmos em direção a uma zona desnuclearizada no Oriente Médio. E, nesse caso, de novo, a América do Sul pode ser útil. Embora a nossa situação fosse infinitamente mais simples, nós temos uma trajetória de sucesso. Portanto, a minha convicção, e eu creio que na última conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação, isso foi recomendado por uma votação extraordinária, é voltarmos a insistir, sabendo que vai levar tempo, que as dificuldades são múltiplas e que é preciso dar a Israel garantias convincentes de que ele não está abrindo mão de alguma coisa por nada. Portanto, eu creio que nós temos de caminhar nessa direção. Sem isso, eu creio que a instabilidade será sistêmica, será pervasiva, irá se infiltrar a cada momento. Desculpe eu ter sido longo nessa pergunta, mas eu reitero, obrigado por ter vindo, sem que um problema dramático o trouxesse aqui. Geralmente nós recebemos visitantes quando as coisas vão muito mal. O senhor vem nos ver quando as coisas vão entre nós relativamente bem. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao secretário Haig, eu pediria que o nosso embaixador em Teherã pudesse também fazer uso da palavra. Muito obrigado. Grande parte do que eu ia dizer já foi dito e dito de uma maneira muito melhor do que eu diria pelo embaixador Marcos Azambuja. Eu queria me concentrar aqui em alguns comentários que foram feitos sobre o Irã. É verdade que o regime iraniano não é um regime fácil. É um regime que se mostrou brutal várias vezes, assassinou
dissidentes no exterior, reprimiu ferozmente grupos internos. Agora, isso tudo ocorreu sobretudo nas fases iniciais da Revolução Islâmica. 1979, eu diria que foi um trauma na região. Havia muita conversa sobre a exportação da Revolução, o que assustou muito os países árabes do Golfo e outros da região. Mais recentemente, o presidente Ahmadinejad voltou um pouco ao espírito que havia no começo da Revolução, ao fazer colocações bastante infelizes sobre Israel, mas que foram também aparentemente mal compreendidas no Ocidente. Na realidade, ele não quis dizer que Israel deveria desaparecer do mapa, mas sim desaparecer da história. Seria mais como uma analogia com o que aconteceu na União Soviética e com a África do Sul, do regime do Apartheid, em que esses regimes desapareceram, mas nenhum sul-africano branco morreu, nenhum russo também foi eliminado fisicamente. Não estou aqui defendendo o Irã, nem me cabe, mas o que eu queria dizer é que há assiste-se nos últimos anos a uma certa demonização do Irã, e que essa demonização eu acho que tem muito a ver com as fases iniciais da Revolução, que foram realmente de excessos. Mas, depois do final da guerra do Irã-Iraque, 1988, você teve dois governos, com dois mandatos, né, do Rafsanjani, que era um líder pragmático, que abriu o país para investimentos europeus e tudo, teve uma política de abertura econômica para reconstruir o país. Depois você teve dois mandatos do Hatami, em que houve oportunidades de normalizar realmente a relação com o Ocidente, oportunidades que foram perdidas, e a atitude do Bush não ajudou nada, de considerar o Irã um membro do eixo do mal, tirou o tapete do Hatami, digamos assim. Então, eu acho que nós devemos fazer um esforço para superar um pouco essa ideia que ficou gravada inicialmente a respeito do Irã. Não que o Irã seja, como eu disse, um regime fácil. E aqui eu aproveito para manifestar a minha solidariedade a título pessoal ao secretário do Exterior do Reino Unido pelo episódio da invasão da embaixada britânica em Teherã, que foi realmente uma ação que só merece o nosso total repúdio. Eu tive alguns colaboradores meus visitaram a embaixada após o fato e ficaram estarrecidos com a destruição selvagem que foi feita ali. Agora, no momento, eu acho que quer dizer, os países que têm alguma responsabilidade na condução dos assuntos internacionais, eu incluo o Brasil, evidentemente, nós deveríamos trabalhar para o caminho das negociações ter alguma chance. E aí temos uma proposta concreta no momento, que é o step-by-step proposal, iniciado pelos russos, e que, quer dizer, eu não sei se isso como é que vai terminar isso, mas eu acho que mereceria uma consideração. Eu acho que não se pode continuar tentando obrigar o Irã ao diálogo mediante ameaças. E as sanções, eu acho que já, de certa maneira, demonstraram que não foram bem-sucedidas. Esse não é o caminho melhor para isso, muito menos uma intervenção militar. É claro, você no step-by-step proposal, você pode imaginar alguma concessão do Irã sendo acompanhada de alguma concessão do outro lado, por exemplo, em coisas factíveis, que não são tão difíceis, como, por exemplo, o levantamento das proibições de exportação de peças de aviação civil. Você pode ter um processo de confidence building que poderá
resultar em algo positivo. Agora, é claro, como o embaixador Marcos Azambuja disse, é muito difícil se imaginar que a solução da questão nuclear iraniana a longo prazo possa dar-se sem a resolução do problema regional do Oriente Médio, quer dizer, sem se atacar a questão de Israel também, do seu arsenal, é claro, dando a Israel todas as garantias necessárias à sua sobrevivência. Bom, obrigado.